A paz do Senhor Jesus, queridos e amados ouvintes. Quem vos saúda nesta santa e poderosa paz é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Estamos aqui nesta manhã gloriosa para mais uma vez examinar as Escrituras Sagradas, porque sabemos que é de suma importância nos dias atuais nós termos como base para a nossa vida a palavra de Deus, para que assim possamos ter a certeza e a garantia da nossa salvação. Mas antes de dar início a mais um estudo, eu quero passar agora a oportunidade para a irmã Rosiane, que está juntamente aqui comigo no estúdio e que vai saudar todos os ouvintes, a todos os irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui saúda a Rosiane. Gostaria de saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, nesta manhã nós vamos estar fazendo um estudo acerca da juventude, acerca dos jovens. O que a Bíblia diz para a juventude, já que estamos ouvindo muitas coisas, muitos falsos ensinos, né, irmãos? Nesses últimos dias, tanta liberalidade, tanta devassidão, tantos ensinamentos. Então nós vamos neste momento examinar a palavra de Deus, o que diz o Senhor aos jovens. Será que o nosso Deus liberou o pecado para os jovens nos dias atuais? Será que o nosso Deus deu total liberdade para o jovem fazer o que verdadeiramente quer das suas vidas? Igual muitos têm pregado porta larga para os jovens, pregado um evangelho sem renúncia, um evangelho aonde não se precisa guardar a sã doutrina do Senhor. E nesse momento nós vamos ver na palavra de Deus, os versículos sagrados, o que a palavra de Deus traz para nós acerca deste assunto. Porque verdadeiramente, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos sobre a face desta terra. E nós vamos agora pedir a direção do Espírito Santo para que nos instrua dentro desta palavra, para que os irmãos venham compreender os mistérios da Bíblia Sagrada por intermédio da nossa fraca pessoa. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus glorioso em Tua presença, nós viemos pedir ao Senhor, ó Pai, que fala conosco, Jesus, pela Tua palavra. Usa-nos, ó Pai, em Tuas mãos, para que olhos, meu Pai, possam ser abertos, Senhor, para que toda cegueira espiritual, ó Pai, venha cair por terra, Jesus. Tende misericórdia, Pai. Usa mim, usa a irmã Rosiane, ó Pai, nesta manhã. Abre, meu Deus, a nossa mente. Abre, ó Pai, o nosso entendimento. E usa, meu Deus, os nossos lábios, Senhor, conforme bem te aprouve, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Fica conosco, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então, neste momento, estar fazendo aquilo que é de mais glorioso, lendo o primeiro versículo, aleluia, Jesus, na palavra de Deus, e vamos examinar o que verdadeiramente o Senhor traz para nós dentro deste versículo. Passo agora para a irmã Rosiane, que vai estar lendo juntamente com os irmãos o lugar aonde se encontra na Bíblia Sagrada, e em seguida estaremos examinando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em 1 João, capítulo 2, versos 14, está escrita a palavra do Senhor: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pois eu vos escrevi porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Foi lido aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, né, irmãos? Aonde nós vemos, aleluia, o discípulo do Senhor, o apóstolo, dando instruções aos jovens. E nós vemos aqui ele dando juntamente um conselho, aleluia, acerca dos jovens que verdadeiramente venceram o maligno. E o que é vencer o maligno? Vencer o maligno, irmãos, aleluia, como nós examinamos na palavra, é obedecer a palavra de Deus, vivendo em espírito e vivendo em santidade. Vencer o maligno é vencer a vontade, aleluia, da nossa própria carne. Vencer o maligno é quando nós renunciamos, aleluia, a nós mesmos por amor ao Evangelho de Cristo. Então, neste primeiro versículo que nós lemos, nós não vemos, aleluia, o nosso Deus dando liberalidade ao jovem, simplesmente por ele ser jovem, não, mas passando a instrução para que o jovem venha vencer o maligno, ou seja, forte é aquele que vence o maligno, e vencer o maligno é vencer as seduções, as paixões, as carnalidades deste mundo. Vejamos mais um versículo, irmão, aleluia, abre aí as vossas Bíblias, examine aí juntamente nas Escrituras Sagradas, para que você possa ver que verdadeiramente o que está sendo falado neste momento não é palavra minha, não é palavra da irmã Rosiane, nem tampouco da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, mas essa palavra é da Bíblia Sagrada. Vamos ler mais um versículo, a qual a irmã Rosiane estará lendo juntamente conosco. Salmos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmo 119, versos 9. Como pode o jovem manter sua pura, glória a Deus, aleluia, pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e santo és o nome do Senhor. Salmo 119, né, irmãos? Versículo 9, aonde a serva do Senhor acabou de ler, nos ensina como poderá o jovem manter puro a sua conduta. Aleluia. E em seguida já vem uma resposta. Nós vemos uma pergunta e em seguida nós vemos já a resposta, aleluia, desta pergunta. Porque sabemos que o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus, aleluia, de bagunça, mas é o Deus que nos ensina verdadeiramente o caminho que nós devemos seguir para ter a vida eterna. E mais uma vez esta palavra foi totalmente direcionada aos jovens. Não que não vale para nós, né, irmãos? Adultos, idosos, todos nós temos uma mesma Bíblia a obedecer. Temos uma mesma palavra, um mesmo ensinamento a seguir. Mas aqui no Salmo 119, nós vemos, aleluia, totalmente sendo direcionado ao jovem. Por quê? Já que muitos criam circunstâncias e desculpas, né, para pecar. Muitas vezes dizendo, mas eu sou jovem, o Senhor vai abrir uma exceção para mim. Mas eu sou jovem, Deus entende porque eu sou jovem. Mas doutrina, jovem não precisa obedecer porque é fardo pesado. Então nós vemos muitas coisas, muitos ensinamentos, como eu disse no princípio, para enganar e seduzir o jovem a pecar. Então este versículo foi totalmente direcionado ao jovem, para mostrar ao jovem que ele não foi isento de ter que obedecer, aleluia, Jesus, a palavra de Deus. Porque aqui nos ensina como purificará, aleluia, o jovem o teu caminho, né, irmãos? Como pode manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então não foi dado, digamos assim, liberalidade ao jovem para pecar, simplesmente por ele ser jovem, não.
Porque pela mesma Bíblia, a qual o idoso vai ser julgado, o jovem também vai ser julgado. As mesmas normas, aleluia, a qual foi passada ao adulto, foi passado também aos jovens. Então não pode se dizer, né, irmãos, igreja para jovens. Eu sempre gosto de citar, aleluia, Jesus, isso, né? Porque quantas pessoas dizem igreja para jovem, é igreja onde pode tudo, é um evangelho que não precisa de renúncia, mas como eu sempre costumo falar, isso não é igreja de jovens, mas isso é igreja para pessoas condenadas, porque um evangelho sem renúncia é um evangelho que não leva ao encontro do Pai. Um evangelho sem renúncia é um ensinamento totalmente contrário, aleluia, ao que o nosso Deus nos ensinou. Então preste bem atenção, jovem, para que você não venha perder a tua salvação por falsos discursos, por falsos ensinamentos, por mentiras, por teologias humanas e carnais. Neste momento, aleluia, o Senhor está te esclarecendo na palavra, sabe por quê? Porque no último dia, o Senhor vai julgar a cada jovem, a cada pessoa, dentro da palavra de Deus. E se existisse uma igreja específica para o jovem, eu creio que também deveria existir uma Bíblia específica para os jovens, né, irmãos? Aonde daria liberalidades, aonde daria regalias, mas porém nós vemos que isso não existe. A Bíblia Sagrada é somente uma, para mim, para você, para o idoso, para o jovem, para o adolescente, enfim, para todos que querem alcançar a salvação, para todos que pretendem um dia contemplar a face de Deus. Então, manter a tua conduta perfeita e pura diante do Senhor, jovem, é observando os princípios bíblicos. Vejamos mais um versículo, aleluia, a qual nossa irmã Rosiane vai estar lendo juntamente com os irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui em Eclesiastes, glória a Deus, aleluia, capítulo 11, versos 9. Alegre-se, jovem, na pura mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde teu coração mandar, até onde sua vida alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas te trará Deus o julgamento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mais uma vez, né, irmão, a palavra de Deus bem esclarecedora, aleluia, sendo direcionada ao jovem novamente. Então nós vemos, né, irmãos, que não há desculpa para o jovem pecar, não há desculpa para o jovem participar, aleluia, Jesus, das coisas do mundo, ou seja, para aquele jovem que verdadeiramente almejam contemplar a face de Deus. O nosso Deus, conhecendo que a juventude é uma fase de rebeldia, que a juventude é uma fase de vaidade, então ele falou claramente ao jovem: jovem, anda, aleluia, por onde o teu coração mandar, faça o que você quiser, né? Ou seja, o que você sentir vontade, pode até fazer, mas porém, saiba de uma coisa: de tudo que você fizer, te trará Deus a juízo. Por que foi trazido, aleluia, Jesus para nós desta maneira? Porque nós sabemos que a fase da juventude é uma fase aonde os pais dizem: meu filho não pode, e o filho quer fazer. Então, muitas vezes eles querem seguir o contrário daquilo que verdadeiramente é ensinado. Então, na linguagem dos jovens, a palavra trouxe: mas saiba, porém, que te trará Deus a juízo. Pecar contra Deus, pode-se pecar, né, irmãos? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas, porém, sabemos que aquele que peca, que não se arrepende e não se conserta, de maneira alguma
pode ver a face de Deus. Pode até fazer tudo o que subir ao teu coração. Igual, muitas vezes, os jovens costumam desafiar aos teus pais, costuma até mesmo desafiar a Deus, desafiar os limites a qual a sociedade impõe, a qual a palavra de Deus impõe. Mas, porém, o nosso Deus nos ensina na tua palavra, no livro de Eclesiastes, que por toda rebeldia que o jovem fizer durante a tua vida, prestará contas a Deus. Ou seja, feliz aqueles, né, irmãos, que têm tempo para se arrepender. Mas quantos partiram ainda na tua juventude? Quantos não chegaram a contemplar a fase adulta da tua vida? Quantos jovens tão cedo têm descido à sepultura por causa da tua desobediência, por causa dos desejos pecaminosos do teu coração? Então nós sabemos que para esses que já partiram, não existe mais esperança. Para esses que já partiram, aleluia, Jesus, o juízo já foi feito, né, irmãos? Porque a palavra de Deus ensina que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, acabou-se a vida, acabou-se a esperança. Então, jovens, examine a palavra de Deus para que você não venha se perder no meio de tantos ensinamentos, no meio de tantos enganos, porque a palavra de Deus se cumpre a cada dia. E nós sabemos que à medida que se aproximar a volta de Jesus, mais ainda surgirá evangelhos de liberalidade para seduzir a todos os moradores da terra, principalmente os jovens, porque os jovens são os mais fáceis de ser vencidos e seduzidos pelo maligno. É por isso que no primeiro versículo que nós lemos, aleluia, na Epístola de João, traz para os jovens que aqueles que conseguem vencer o maligno, estes são fortes. Por quê? Poucos são, né, irmãos? Os jovens que verdadeiramente vivem uma vida de santidade para com Cristo. Poucos são os jovens que verdadeiramente estão entrando pela porta estreita, a qual conduz à vida eterna. Mas nós vemos, aleluia, que até os jovens, a qual se dizem servos de Deus, muitas vezes não quer trilhar este caminho estreito, este caminho apertado que leva à vida eterna. E muitas vezes inventando desculpas, né, no teu próprio coração para estar pecando contra Deus, inventando desculpas na tua própria mente, procurando ocasião para favorecer o teu pecado. Mas porém a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. A doutrina é cobrada de todos quantos, aleluia, esperam um dia contemplar a face de Deus. Então não pense você, jovem, que doutrina é para os senhorzinhos ou para as senhorinhas, né? Como muitas vezes nós temos ouvido algumas pessoas falar, igreja para jovem é aquela onde a jovem pode se pintar, é onde a jovem pode usar roupas sensuais, é onde a jovem pode viver as vaidades, né, irmãos? Mas porém, não é isso que a palavra de Deus traz para nós. O evangelho sem renúncia, de maneira alguma, te levará ao encontro do Pai. Então, aonde nós lemos aqui, está claramente falando, pode até seguir o que manda o teu coração, ou seja, se quer se pintar, se pinta, mas não pense tu que será salva, porque a palavra de Deus ensina que por tudo isso te trará Deus a juízo. Quer andar nos costumes deste mundo, tudo bem que ande, mas porém por tudo isso te trará Deus a juízo. Ou seja, todos nós, independente da nossa idade,
temos o livre-arbítrio de fazer da nossa vida aquilo que nós bem queremos fazer, mas porém temos que ter sempre a ciência, a certeza que por todas as decisões que nós tomarmos nessa terra, nos trará Deus a juízo. Por todos os caminhos que nós trilharmos nesta vida, nos trará Deus a juízo. Ou seja, que a palavra de Deus todos os dias nos sirva, irmãos, de reflexão, porque ainda é tempo de conserto, ainda há esperança, ainda há tempo de reconciliar, aleluia, Jesus, para com Deus e mudar as nossas obras conforme a palavra de Deus. Assim como o Evangelho nos ensina, o jovem purificará o teu caminho, observando, aleluia, a palavra de Deus. Então, importante é, jovens, que você não venha ouvir ensinamentos, aleluia, de homens carnais, ouvir ensinamentos de pessoas a qual pregam o evangelho de facilidade e de porta larga, porque o evangelho que conduz aos céus, o evangelho que nos leva à salvação, diz a palavra de Deus que o caminho é estreito e a porta apertada, e poucos são os que o encontrem. Então, se alguém tem pregado a você, jovem, um evangelho de facilidade, um evangelho de porta larga, um evangelho sem renúncia, fuja. Assim como diz a palavra de Deus, fujam, povo meu, pois este não é o verdadeiro evangelho que provém de Cristo. Amém? Vejamos mais um versículo, a qual nossa irmã Rosiane estará lendo, aleluia, com os irmãos agora. Aqui 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Glória a Deus, aleluia. Da mesma forma, jovens, sujeitar-se aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos corajosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tremenda esta palavra, né, irmãos? Encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, aonde está mais uma vez trazendo uma ordenança direta aos jovens. Jovens, sujeitem-se, aleluia, aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê, irmãos? Esta palavra para nós, apóstolo Pedro, trazendo este ensinamento, aleluia, de doutrina. Como eu amo, né? As cartas do apóstolo Pedro, assim como do apóstolo Paulo e também de João, porque eram homens que pregou a sã doutrina, apregoaram e também viveram. E por que traz esta palavra para nós, irmãos? Porque, vejamos só, as pessoas mais velhas tinham costumes de cristãos. Aleluia! As pessoas mais velhas, eles tinham a ciência que tinha que santificar as tuas vidas para que verdadeiramente o Senhor pudesse estar no meio deles. Então Pedro, sabendo, aleluia, das coisas que aconteceriam, porque nós vemos que muitas palavras de Pedro, assim como muitas palavras de Paulo, se cumprem nos nossos dias atuais. Então eu creio, aleluia, pela visão do Espírito Santo, que assim como Pedro teve esta visão futura acerca da rebeldia que se encontraria hoje, né, irmãos? Veja só a maneira a qual os jovens estão se comportando, muitas vezes até mesmo dentro da casa de Deus. Vejamos como os jovens estão se comportando, dizendo-se ministro, aleluia, do nosso Senhor. Então, essa palavra ensina aos jovens,
escuta, aleluia, os conselhos dos mais velhos, aleluia, conforme a palavra de Deus, né, irmãos? Em tudo você tem que estar examinando a palavra de Deus, aleluia, porque quantos senhores, senhoras, idosos, idosas encontram-se assustados com a maneira que a igreja de Deus se encontra hoje. Nós vemos que as pessoas mais antigas, né, irmãos, tinham pudor, tinha modéstia, tinha decência, assim como a palavra de Deus ensina que tem que haver na vida das santas mulheres de Deus, que a palavra ensina ali, aleluia, Jesus no livro de 1 Pedro 3,3, né, irmãos? E 1 Timóteo 2,9, aonde diz que as mulheres de Deus têm que se ataviar com pudor e modéstia, ou seja, o enfeite das santas mulheres de Deus tem que ser com pudor e com modéstia. E são estes mesmos conselhos que as antigas mulheres traz, aleluia, às jovens. Mas muitas vezes as jovens não querem mais obedecer, se tornaram pessoas orgulhosas, a qual não aceitam mais repreensão, a qual não aceita mais exortação. E é por este motivo que a igreja, o evangelho, encontra-se da forma que está. Então nós temos, irmãos, que ter como base, aleluia, a palavra de Deus, para que não venhamos nós a ser destruídos juntamente com os ímpios, juntamente com os malfeitores deste mundo. Então você, jovem, que muitas vezes tem escutado da boca de alguém aí da tua igreja, pessoas que viram, né, aleluia, o início da obra e que não estão felizes com as vaidades que têm entrado dentro da igreja, que não estão felizes com o pecado, o mundanismo que está entrando dentro da igreja. Então aceita a repreensão, jovem. Sujeite-se aos mais velhos, aos conselhos, aleluia, a qual o Senhor tem colocado na boca dessas pessoas para te instruir. Porque quantas senhoras, aleluia, encontram-se escandalizadas de ver como as jovens estão se vestindo, de ver os palavreados que encontram-se na boca do jovem, de ver a forma que estão se calçando, de ver a forma que estão fazendo com teus cabelos, com tua sobrancelha, enfim, tudo, né, irmão? A vaidade e o pecado têm entrado dentro da igreja. E muitas vezes os mais velhos têm tentado abrir a visão espiritual dos mais jovens e têm sido fortemente resistidos. Por quê? Porque os jovens encontram-se orgulhosos. Mas, porém, você tem que saber que o Senhor resiste aos orgulhosos. Então, se você não aceita a repreensão, aleluia, a qual o Senhor tem posto na boca deste homem, a qual o Senhor tem posto na boca desta mulher, a qual o Senhor tem posto na boca deste ancião, de maneira alguma você contemplará a face de Deus. Aceita quando o Senhor falar com você, aceita quando o Senhor te repreender, porque o que o Senhor mais quer é a salvação da tua alma. Mas se, porém, você continuar jovem, andando da forma que você está, com vestes escandalosas, com costumes mundanos, você não vai alcançar a face de Deus. Olha aí as igrejas que se corromperam, né? Quantas igrejas têm se corrompido, mas ainda assim existe aquela pessoa mais velha que acompanhou o início de tudo e sabe que está errado, porque tem visto que o Espírito Santo está se retirando por causa do pecado. E muitas vezes tem tentado abrir a visão de tantas pessoas, e tantas pessoas têm resistido. Jovens, né, irmãos? Principalmente os jovens têm resistido tanto à palavra de Deus. E se você, jovem, está resistindo à palavra de Deus, então saiba que você não está sendo forte. Saiba que você não está vencendo o maligno. Saiba que verdadeiramente Cristo não está na tua vida. Sujeite-se aos conselhos, aleluia, dos mais velhos.
Lembra-se do início da obra, aonde o povo de Deus não se misturava com as coisas do mundo, aonde os jovens, aleluia, até mesmo na Bíblia Sagrada, faziam a diferença. Examine, irmãos, as Escrituras e vocês verão que os jovens, aleluia, a qual tiveram vidas para com Deus, nenhum deles se misturou com as coisas do mundo. Nenhum deles andou, aleluia, nos cursos deste mundo, mas todos eles reprovaram os costumes e as vaidades deste mundo. Todos os jovens a qual tiveram vida para com Deus, viveram separados exclusivamente para Deus. Então, se você quer ter comunhão com Deus, jovem, se você quer ter, aleluia, Jesus, vida para com Deus, observe a palavra de Deus e se separa das coisas deste mundo. Porque se você não se separar, aleluia, você não está sendo um jovem conforme a palavra de Deus, e nem tampouco está purificando o teu caminho, mas encontra-se, aleluia, contaminando-se com as coisas do mundo. Vejamos o exemplo, né, irmão, de Daniel. Eu acho tremendo, aleluia, um jovem a qual viveu na Babilônia, um lugar propício para se pecar, mas ele fez toda a diferença, não se contaminando, mas purificando o teu caminho, conforme os ensinamentos do Senhor. Amém? Passo agora a palavra mais uma vez para a irmã Rosiane, que vai estar lendo mais um versículo. Aleluia, Jesus com os irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Antes de estar lendo mais um versículo da Santa Palavra do Senhor, gostaria de estar citando o nome de alguns jovens que cita na Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. José, Samuel, Davi, né, irmão? Jovem corajoso, temente ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que venceu o gigante, né? Ou seja, o gigante que são os nossos problemas, as nossas vaidades, que são, glória a Deus, aleluia, as nossas dificuldades, né? Então, Davi foi um homem, foi um jovem temente ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esther, Daniel, João, Marcos, Timóteo e Josias. Glória a Deus, aleluia. Para que possamos ver, glória a Deus, aleluia, que sempre teve jovens, e os jovens de antigamente, glória a Deus, aleluia, eram tementes ao Senhor. Vamos estar lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tremendo, né, irmãos? Os exemplos a qual nossa irmã Rosiane trouxe aqui de jovens, a qual tiveram uma vida casta, né? Uma vida santa, aleluia, para com Deus, e que verdadeiramente fizeram a diferença, porque foram jovens separados, passaram lutas, dificuldades, tribulações, mas que porém, aleluia, fizeram a diferença como jovens abençoados. Então, muitas vezes, né, os jovens pensam, mas eu sou jovem, Deus vai entender que eu sou jovem, se eu olhar, aleluia, aquilo que eu não deveria olhar. Quantos jovens, né, vendo pornografia aí na internet, outras vezes olhando para mulheres seminuas, né? Por que eu digo mais aos jovens? Porque infelizmente os homens têm mais este costume, né, de estar olhando as mulheres seminuas na rua. E muitas vezes olham e pensam, mas Deus vai entender, porque foi um simples olhar. Não pequei porque eu simplesmente olhei, mas o Senhor manda, irmãos, que nós venhamos a purificar os nossos olhos, não dar ocasião a Satanás, porque se você olhar, é porque você desejou, e se você desejou, você já pecou contra Deus, sim. Então não dê ocasião a Satanás. Não é porque você é jovem, né, que a palavra de Deus vai te dar liberalidade para estar pecando, não. E é justamente o estudo que nós estamos fazendo, jovem. Purifica, santifica, aleluia, Jesus, o teu caminho, né?
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, como a nossa irmã Rosiane trouxe, um livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja só, jovens, a palavra de Deus mandando que você venha ser exemplo, né? Aleluia, na palavra de Deus, no teu modo de agir, no teu modo de falar, no teu modo de viver, na tua pureza, na tua fé, em tudo. A palavra de Deus te manda dar exemplo e bons exemplos, né, irmãos? Porque aquele que dá mau exemplo escandaliza o evangelho de Cristo. E aquele que escandaliza o evangelho de Cristo, a palavra de Deus é bem clara: ai daquele de quem provém o escândalo. Então requer-se dos jovens que sejam puros, aleluia, que sejam fiéis e que sejam exemplos. Amém, irmãos? Vejamos mais um versículo a qual a nossa irmã Rosiane estará lendo juntamente com os irmãos. Pega aí as suas Bíblias, irmãos, esteja acompanhando essas leituras para que você venha entender mais ainda os mistérios da palavra de Deus. Salmos, capítulo 71, verso 5. Pois tu és minha esperança, o soberano Senhor, em ti está a minha confiança, desde a juventude. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mais um exemplo, né, irmãos? Trazido claramente aos jovens. Porque a palavra de Deus ensina que todos quanto no Senhor têm esperança, purifique-se a si mesmo. Nós vemos isso, aleluia, na primeira epístola de João, né? Todos quanto nele têm essa esperança, purifique-se a si mesmo. Então, se a tua esperança está verdadeiramente em Cristo, você tem que purificar, aleluia, Jesus, o teu caminho. Porque se verdadeiramente você quer mostrar que a tua esperança está em Cristo, as tuas obras têm que ser mudadas, a tua vida tem que ser diferente, o teu procedimento tem que ser completamente diferente. Então vamos examinar, irmãos, a palavra de Deus um dia após o outro. Se a tua confiança encontra-se em Cristo, jovem, viva uma vida santa, uma vida separada, uma vida diferente para com Cristo, assim como os jovens fiéis nos deixaram exemplo na palavra de Deus. Cuidado, mas siga os exemplos dos jovens, a qual aborreceram a tua carne, né? Aborreceram as tuas próprias vidas, aborreceram muitas vezes os teus próprios familiares para ter uma comunhão para com Cristo. Porque quantos levantes, né, irmãos, tiveram, aleluia, os jovens de Deus que dedicaram tua vida ao Senhor. Nós vemos que Paulo foi chamado de louco, né, perseguido, aleluia, porque quis viver uma vida separada, uma vida santa, aleluia, para com Cristo. Então as palavras que saíam da boca de Paulo, muitas vezes as pessoas que não compreendem os mistérios de Deus o tinha por louco. Nós vemos certa feita, aleluia, a qual Paulo foi apedrejado, a qual Paulo, aleluia, Jesus foi até mesmo se dado por morto, né, irmãos? Por quê? Porque era perseguido fortemente por viver o evangelho e a doutrina de Cristo. Então siga os exemplos a qual a palavra de Deus traz para você. Ainda que as pessoas te chamam de louco, este jovem é louco porque não anda sem camisa, este jovem é louco porque não usa bermudão, este jovem é louco porque não joga bola, este jovem é louco, olha a maneira que ele vive, nada pode, tudo para ele é pecado. Então não se entristeça, irmão, porque a palavra de Deus está se cumprindo em você. Paulo foi chamado de louco, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. E nós vemos que foi um homem a qual verdadeiramente provou, aleluia, Jesus, que Cristo era com ele nas boas obras a qual ele nos ensinou.
Então vejamos, aleluia, os exemplos e sigamos também, irmãos, de pessoas que tiveram vida para com Deus, ainda que perseguidos, ainda que afrontados, ainda que foram tidos por loucos, né? Mas não retrocederam. A palavra de Deus diz que muitos na nossa própria família seriam os nossos próprios inimigos, aleluia. Então não vamos nos abater, porque muitas vezes os nossos próprios familiares são os primeiros a nos atirar pedras quando nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Olha quanta jovem tem vivido momentos difíceis porque abandonou a vaidade, porque abandonou o mundanismo. Olha quantas pessoas escutam, né, jovens, aleluia, as tuas palavras e chega até mesmo falar enlouqueceram. Eu sempre gosto de citar, aleluia, ainda na minha juventude, quando me entreguei ao Senhor, tinha 18 anos, né, irmãos? E conversando com algumas pessoas da minha família, olhavam para mim e viam que as minhas palavras tinham mudado, porque o Espírito Santo de Deus, ele muda a pessoa. Ele convence a pessoa do teu mau caminho e o mostra o caminho certo a seguir, a diferença a ter que se fazer. Então, certa vez, uma pessoa, a qual me conheceu bastante, né? Quando vivia eu ainda no pecado, e conversando comigo, após acontecer a conversão na minha vida, porque conversão, irmão, é quando você é transformado pelo Espírito Santo. Se você ainda não foi transformado, é porque não houve a conversão na tua vida. Porque se você olhar pelo dicionário, a palavra conversão significa transformação. Então, se não houve essa transformação na tua vida, é porque na verdade não houve ainda a verdadeira conversão. E como eu disse aos irmãos, essa pessoa, ouvindo algumas palavras a qual saía dos meus lábios, chegou a citar: meu Deus, você ficou louca. O povo dessa igreja fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Aleluia. Mas não me abati, né, irmãos, com aquilo não. Pelo contrário, me alegrei, porque vi que a palavra de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, estava se cumprindo em mim. Porque se você é crente, se diz crente, e as pessoas não veem mudança, irmão, tem alguma coisa errada contigo. Se você é crente e continua com os mesmos palavreados, continua com as mesmas manias, continuas com os mesmos costumes, com as mesmas palavras, com o mesmo modo anterior de viver, é porque não houve conversão na tua vida. E se não houve conversão na tua vida, de maneira alguma você tem vida para com Cristo. Porque ter vida para com Cristo é morrer para si próprio e nascer para Cristo. Então, se você está vivendo para você, fazendo tudo o que te agrada, não está agradando ao Senhor. Porque a palavra de Deus é clara, aleluia, que aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus. Para você agradar a Deus, você tem que abandonar os costumes da velha mulher, os costumes do velho homem, abandonar as pinturas, né, irmã? Abandonar, aleluia, Jesus, o esticar dos cabelos, abandonar as vestes escandalosas, abandonar os dialetos mundanos. Irmãos, eu sempre costumo dizer, quando eu vivia no mundo, verdadeiramente, eu vivi o mundo com intensidade, né? Mas agora que estou na presença de Deus, quando me entreguei a Deus, aleluia, foi para verdadeiramente fazer a diferença nessa terra. Então você tem que aprender, irmãos, porque assim eu aprendi examinando a palavra de Deus. Ou é céu ou é inferno. Não existe purgatório, né? Igual muitas pessoas pregam aí. Ah, se as suas obras foi mal, vai ficar no purgatório até se purificar. Mentira, irmãos. Mentira do diabo. Existe céu e inferno. Por que eu estou falando? É tudo ou nada. É isso que a palavra de Deus traz. Ou você se entrega totalmente para Cristo, ou você vive o teu eu completamente. Porque para Cristo não existe meios termos. Ou você santifica e se separa das coisas do mundo, ou você se contamina logo com Ele, sabendo o fim de tudo, qual será a tua recompensa.
Porque no livro de Apocalipse, a palavra de Deus traz para nós: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas porém aquele que é sujo, que suje-se mais ainda. Ou seja, é tudo ou é nada, irmãos. Ou você santifica a tua vida, abandonando a mentira, abandonando o pecado, abandonando a vaidade, abandonando os prazeres carnais, ou então você se entrega logo a isso tudo, sabendo que no final de tudo te trará Deus a juízo, e a consequência será a condenação eterna, o fogo eterno, aonde o bicho nunca morre, né, irmão? Se o fogo, aleluia, nunca apaga, será constante. Então ainda hoje é dia de repensar a tua vida. E como repensar? Aleluia! Observando a palavra de Deus. Porque é isso que a Bíblia traz para nós. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando-o conforme a palavra de Deus. Então hoje ainda, irmãos, aleluia, examine a tua vida e saiba que com Cristo é tudo ou é nada. Não adianta brincar de ser crente, porque na frente do pastor, aleluia, tudo bem, mas diante de Deus você não pode esconder, e nem tampouco haverá jeitinho brasileiro e nem desculpinhas, né, irmãos? Mas entregue-se verdadeiramente ao Senhor para fazer a diferença. Infelizmente, eu tenho que pregar o que Cristo me ordenou, e não adianta você estar dentro da igreja esquentando o banco, né? Se Cristo voltar e você for pego em falha, você não vai subir. Hoje poucos são os que estão dentro da casa de Deus, e que se Cristo voltasse hoje, verdadeiramente subiria com ele. Por quê? Aleluia! Porque tem negado a palavra de Deus, né, irmãos? São jovens, são adolescentes, até mesmo adultos, até mesmo senhores. Quantas pessoas têm negado a palavra de Deus, aleluia, porque não querem negar-se a si próprio, porque não querem abrir mão do teu próprio eu. E a palavra de Deus diz, aleluia, que se você não negar-se a si próprio, não renunciar às paixões mundanas, carnais e profanas, não subirá com Cristo. E hoje que nós vemos dentro da igreja, muitas pessoas vivendo o teu eu, não aceitando mais a repreensão do Espírito Santo, não dando mais crédito à repreensão do Senhor. E hoje, irmãos, muitas igrejas, né, encontram-se cheias, mas que se Cristo voltasse, poderia contar nos dedos os que iriam subir. Aí eu deixo a pergunta para você agora: qual a tua preocupação? Esquentar banco na igreja ou subir com Deus? Qual a tua preocupação? Ter nome de crente diante dos homens ou levar nome de fiel diante de Deus? Porque ter nome de crente diante da sociedade, né, irmãos? Hoje em dia virou moda ser crente, mas porém alcançar nome de fiel perante ao Senhor, eis a questão. Então aleluia, neste momento, o Senhor manda que eu venha deixar esta reflexão para os irmãos. Se você é santo, santifique-se mais. Mas se você é sujo, irmãos, suje-se mais. Mas como assim? O Senhor está mandando eu me contaminar? Não! O Senhor está mandando você tomar uma decisão. O Senhor está mandando você colocar-se, aleluia, na posição, para que você entenda que com Ele é tudo ou é nada. Crente de mentira não vai subir, crente que mente, crente que fofoca, crente que escandaliza, crente que sensualiza. Cuidado, irmãos, com Cristo é tudo é nada. Se você é santo, santifique-se mais. Mas se você é sujo, saiba que você pode até se sujar, mas no final de tudo, você sabe a tua recompensa. Passo agora a palavra para a irmã Rosiane, a qual estará lendo com os irmãos mais algum versículo bíblico, e veremos o que o Espírito de Deus ainda quer falar com cada irmão e com cada irmã.
Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como eu citei para os irmãos agorinha, né, irmãos? Confirmando aqui dentro da palavra de Deus, o quanto que o nosso Jesus é tremendo, poderoso e maravilhoso, e confirma as palavras dentro da Bíblia Sagrada, para que os irmãos venham entender, aleluia, Jesus, que é pelo Espírito, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente, e nós vejamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, aonde traz, aleluia, afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do teu corpo, pois a juventude, aleluia, e o vigor são passageiros. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantos têm exposto aí o teu corpo físico a tanto sofrimento para se ficar bonita, né, irmã Rosiane? Quantas pessoas, aleluia, pagando alto preço em cirurgias plásticas, colocando o teu corpo debaixo de tamanha servidão, debaixo de tamanha dor, por causa da vaidade deste mundo, por causa das coisas, aleluia, perecíveis dessa terra. E a palavra de Deus traz um conselho para nós. Afasta isso aí, irmãos, do teu coração. Acabe com o sofrimento do teu corpo, aleluia, porque isso tudo aleluia, é passageiro. A juventude, a vaidade, tudo isso, irmãos, é passageiro. E nós devemos colocar o nosso corpo debaixo de servidão para ganhar almas para Cristo. Aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado por nosso intermédio. Quantas pessoas, aleluia, outrora não media dor e nem esforços para satisfazer os seus desejos carnais, e hoje para Cristo ficam se limitando, né, irmãos? Tudo é difícil, tudo não pode, tudo não dá, sendo que quando era para o teu próprio eu, machucava o teu corpo desnecessariamente e achava que valia a pena, sendo que na verdade não vale, porque é vaidade, e vaidade é coisa vã, vaidade é coisa ilusória, é coisa banal. E quantas pessoas, aleluia, principalmente jovens, né? Se bem que no dia de hoje está de um modo geral, aleluia, colocava o teu corpo debaixo de tanta servidão e falavam, não, mas vale a pena para ficar bonita, né? Não, para ficar bonita tem que se sofrer. Quantas vezes nós temos escutado isso, né, irmãos? Ah, mas vale a pena porque para ficar bonita tem que passar por essas coisas. Para ficar bonita dói, mas depois vem a recompensa. Sendo que tudo isso é banal, irmãos, é mentira, é passageiro, é ilusório. E a palavra de Deus está orientando, afasta isso do teu coração. Não coloca isso como prioridade na tua vida, não. Ao invés de passar horas e horas no salão, irmã, vai examinar a palavra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Ao invés de ficar, aleluia, Jesus, de dieta, né? O dia todo, para alcançar o corpo perfeito, faz um jejum ao Senhor para santificar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, e para que Ele possa te usar verdadeiramente para ganhar almas para o reino de Deus, porque o tempo está correndo, Jesus está voltando, e nós vamos ser pesados na balança de tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo nesta terra. É isso que a palavra de Deus traz para nós, que nós vamos prestar contas ao Senhor por tudo que tivermos feito por intermédio do nosso corpo. E aí, irmã, o que você tem feito por intermédio do teu corpo? Você tem glorificado a Deus com o teu corpo? Ou você tem procurado somente as coisas banais e passageiras deste mundo? Ou você tem preocupado somente com as vaidades momentâneas dessa terra? Então a palavra de Deus está te orientando aqui no livro de Eclesiastes.
Afasta o teu coração, este cuidado extremo, né? Com a tua aparência, esse cuidado extremo. Ai, eu tenho que colocar silicone. Ai, eu tenho que fazer lipoaspiração. Ai, eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo para aparentar mais bonita. Irmã, como você está diante de Deus? Você tem parado para pensar se você está bonita para Deus? Se você tem alcançado os ornamentos necessários para a tua salvação? Porque a palavra de Deus ensina que o nosso Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Então te pergunto eu agora, se Deus é Espírito, Ele está se preocupando com tua aparência carnal? Ou seja, será que você está bonita para Deus quando tira sua sobrancelha? Será que você está bonita para Deus quando você estica os teus cabelos? Será que você está bonita para Deus quando você mexe naquilo que Deus fez? Ou seja, a palavra de Deus traz para nós: o nosso corpo foi feito para ser morada do Espírito Santo. E aquele que destruiu o templo de Deus, esse tal também será destruído. Então estar bonita para Deus, irmã, é estar santificando a tua vida, é estar fazendo a obra de Deus, é estar fazendo a diferença nesta terra. Afasta do teu coração a vaidade, afasta do teu coração a carnalidade, afasta do teu coração o pecado, afasta do teu coração a sedução e a mentira, porque isso tudo é artimanha do diabo para que você perca a tua salvação, para que ele te arraste às profundezas do inferno. Então remove isso da tua vida e se preocupa com as coisas do Senhor, porque hoje ainda é dia de conserto. Não pense ainda que por ser jovem você pode pecar, irmã. Não pense. É mentira do diabo. Nós examinamos a palavra de Deus e nós vemos que todos, homens, mulheres, todas as pessoas têm a obrigação de obedecer a palavra de Deus. Não tem uma Bíblia separada para os jovens, não. Mas a Bíblia que nós temos a obedecer é uma só, para todos que um dia pretendem contemplar a face de Deus. Abandona a vaidade, abandona o mundo, abandona o teu eu, aleluia, e entrega-se completamente ao Senhor Jesus, para que assim você tenha certeza da tua salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus traz para nós que quem resiste a essas palavras não resiste ao homem, mas resiste ao Espírito Santo. Não são minhas, não são do ministério, nem da irmã Rosiane, mas esta palavra é de Deus. E se você ignorar, irmão, irmã, as minhas mãos estão lavadas diante do Senhor, e por todas essas coisas que tu ouviste, te trará Deus a juízo. Passo agora a palavra para a irmã Rosiane. Aleluia, Jesus, que estará lendo mais algum versículo com os irmãos. Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O nosso corpo físico se cansa, né, irmãos? Os jovens, aleluia, Jesus, se cansam. Todos se cansam, mas nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão, aleluia, Jesus, como águias, né, irmãos? Nós vamos um dia voar, aleluia, para o Senhor. Nós vamos um dia nos encontrar, aleluia, Jesus, com o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, independente de ser jovem, independente de ser adulto, independente de ser adolescente, nós temos que observar a palavra de Deus, aleluia, para que verdadeiramente nós possamos ter a certeza
que nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor, porque tudo aqui, o teu corpo físico, aleluia, é passageiro. Então preocupa-se, jovem, preocupem-se, irmãos e irmãs, em preparar o teu corpo espiritual para encontrar-se com Deus, porque o teu corpo físico ficará, aleluia, debaixo da terra, né? Porque nós sabemos que este é o curso de todo ser humano. Um dia nós vamos partir desta terra, então nós vamos nos preocupar em voar, aleluia, Jesus, como águias, né, irmãos? Em um dia verdadeiramente nos encontrar com Deus. Então vamos procurar cuidar do nosso corpo espiritual. Não pense nas coisas dessa terra, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus olham para as coisas do alto e não para as coisas da terra, porque aqueles que olham para as coisas da terra olham para coisas perecíveis, mas aquele que olha para as coisas do alto alcançará as coisas eternas. Então não se preocupe com quem critica as tuas vestes, com quem te persegue, aleluia, pela tua maneira de viver, porque se você olhar para as coisas da terra, irmã, você não vai alcançar misericórdia, mas observar somente o perecível. Ou seja, não adianta se vestir de forma que você venha chamar a atenção do homem, porque se isso acontecer, você não estará chamando a atenção de Deus. O importante para nós é chamar a atenção de Deus. Então, observa bem, irmãos, observa a palavra de Deus e procure examinar como chamar a atenção de Deus, aleluia, para si, para que verdadeiramente você possa alcançar, aleluia, a misericórdia do Senhor, amém? Estarei passando agora para a irmã Rosiane, a qual estará dando, aleluia, Jesus, mais umas palavrinhas com os irmãos e falará aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar na boca dela, ou seja, da forma que ela sentir, né, irmãos, aleluia. Se ela querer estar se despedindo dos irmãos, assim será. Se ela querer colocar alguma questão, aleluia, diante dos irmãos, dentro da palavra, assim será, porque o horário não espera. E logo em seguida já estaremos encerrando essa programação, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em Daniel, capítulo 1, versos 17 ao 19. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais aos apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui podemos ver, glória a Deus, aleluia, Daniel. Daniel, né, foi, como eu citei no início, glória a Deus, aleluia, do estudo, era um jovem temente ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, que Deus dava a ele sonhos, visões. Então, glória a Deus, aleluia, podemos ver que Daniel, por ser jovem, Deus usou, Deus, glória a Deus, aleluia, deu força a ele para que ele venha, glória a Deus, aleluia, largar as vaidades do mundo. Então, se ele realmente, glória a Deus, aleluia, se ele era um servo do Senhor, que era muito usado pelo Senhor, então ele se renunciou às suas vaidades, às suas vontades, glória a Deus, aleluia, como a nossa irmã, glória a Deus, aleluia, em Cristo, Adriane, tem falado para os irmãos, glória a Deus, aleluia, nesse estudo, que, glória a Deus, aleluia, Jesus, é difícil largar a vaidade, irmãos, não é fácil. Eu posso falar por mim mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 1 ano de conversão, que eu converti, que eu conheci a verdadeira palavra do Senhor. Eu era muito vaidosa, sou jovem também, por ser jovem eu posso falar a vocês, né? Nessa palavra, glória a Deus, aleluia, nesse estudo. Sou jovem e sei realmente que não é fácil, é difícil.
Mas como tem falado, glória a Deus, aleluia, a palavra da irmã Adriane, através do Santo Espírito Santo, que não é fácil você largar as suas vontades, não é fácil você se renunciar, glória a Deus, aleluia, o que você quer. Mas como o Senhor tem nos falado na Santa Palavra, que não vive eu nem nós, né? Mas que vive o Senhor em nós. Então devemos fazer a vontade dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, fica aqui, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor. E peço ao Senhor, glória a Deus, aleluia, que vocês que escutem esta pregação, né? Glória a Deus, aleluia, através do estudo, que venham, glória a Deus, aleluia, dar oportunidade para que o Senhor, glória a Deus, aleluia, possa falar em vossos corações. Em nome de Jesus eu peço e oro por todos vocês, amém? A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E com essas mesmas palavras, né, irmãos, eu venho agora me despedir dos irmãos ouvintes, irmãos e irmãs. Obrigado por dedicar o teu tempo a estar ouvindo, aleluia, e examinando a palavra de Deus, porque para isso nós temos que verdadeiramente ter tempo, né, irmãos, para estar examinando a palavra de Deus, pois a palavra-chave é: como purificará o jovem o teu caminho? Observando-o conforme a palavra de Deus. E foi isso que nós fizemos neste momento, dedicando um momento, um tempo especial a examinar as escrituras sagradas, que é de suma importância, amém? Então fique todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Quem se despede de vocês agora sou eu mesma, irmã Adriane Santos, aqui na presença da nossa irmã Rosiane, que também despede todos os ouvintes agora com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor.